Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver, estamos aqui para mais um programa, mais um episódio do seu podcast em Educação, o Escola em Voz. Hoje comigo, meu companheiro, meu parça, meu amigo, irmão camarada, Anderson Gross. Como vai, Anderson? Tudo bem? Maravilha, muito feliz de estar aqui para mais um episódio e sempre na companhia agradável do nosso especialista em aprovação em vestibulares, desempenho Enem e outras coisitas mais, Evandro Schutz. Obrigado aí, Maravilha, perto de São Miguel do Oeste, eu conheço, hein? O quê? Cidade Maravilha. Ah, começou Perto de já. São Miguel do É o Oeste, que tá esse vendo cara só? tá falando, bicho. Já começa essa hora da manhã pegando. Já conheço aí, Maravilha. Eu conheço que muita gente maravilhosa vem de Maravilha, né? mas não tive a chance. O mais ao Quem oeste... nasce em Maravilha, o que é? Maravilhoso, É isso sem aí. dúvida É alguma. que eu nasci em São Miguel do Oeste, então falou no oeste de Santa Catarina, fiquem atentos que eu conheço bastante. Tu nasceu em São Miguel do Oeste? São Miguel do Oeste aí, ó. Muita onda lá? Sim. Tem essa carinha de surfista, esse cabelinho de surfista, mas isso aí veio depois, né? Tu começou a tua carreira trazendo vinho da Argentina, não? Não. Desde pequeno já me mudei para Florianópolis, mas tem um pezinho aí em São Miguel do Oeste, família da minha mãe é de lá, né? Moramos lá por bastante tempo. Mas qual é a tua relação com Porto Alegre? Porto Alegre, na verdade, nenhuma. De onde é que tirou isso? Eu sempre O Rio Grande do Sul é a família da minha mãe, nós moramos em Caxias do Sul eu durante sabia, 6 anos, né? Pois é, eu sabia. Ele tem uma Um passagem. vínculo com o Rio Grande do Sul, Sim. que é da família da minha mãe, então saí de São Miguel do Oeste, morei em Caxias do Sul, na Serra, e depois vim para Florianópolis com 12 anos. O vinho tu trazia de lá, então. Aí o vinho trazia de lá e me dediquei aí ao surf uma vida inteira. Apesar de estar falando de sabia que educação. tinha um pezinho no Rio Grande do Sul. Não tinha. Eu Tinha, sim. não me recordava desse ponto. Esse detalhe. Cara, que prazer te ter aqui novamente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje, num episódio especial, né, Anderson? Vamos falar aí sobre rankings, universidades, formas de ingresso, como é que estamos aí no nosso estado e nos estados do Sul com relação aos cursos de medicina e muitas informações vão trazer aí para vocês pertinentes a isso, né? As melhores posições das universidades de Santa Catarina. No episódio que também contamos com a presença do Evandro, nós teremos as instituições do Paraná, os cursos, e também do Rio Grande do Sul, fazendo aí, né, um apanhado geral de como o sul do Brasil hoje está, né, posicionado com as suas principais universidades e seus cursos de maior procura. Para você que nos acompanha, não esqueça de ativar o sinal, aí o sininho do seu canal no YouTube, nos seguir, né? Compartilhar o nosso conteúdo, dar a sua sugestão, crítica, faça o seu comentário. Além de nos seguir no YouTube, você pode também nos acompanhar nas plataformas de streaming que estão distribuídas aí, Spotify, Apple e Amazon. Também estamos lá com o Escola em Voz. E para a gente começar, nós queremos falar do evento que está agitando a educação básica, ou seja, as escolas particulares do sul do Brasil. Vem aí o ETEC Sul, primeiro seminário sul-brasileiro de empreendedorismo, inovação e tecnologias na educação. Que loucura é isso, hein, Anderson? Cara, esse evento tá dando o que falar, o pessoal tá super animado. O Evandro, um dos painelistas, um dos apresentadores. E, cara, você vai estar nos 3 estados, então? É isso aí, né? Vamos dar aquele rolê pelo sul do Brasil. É interessante porque são profissionais bem diferenciados que estarão atuando, né? E tão importante como estar lá, né, também proferindo uma palestra ou fazendo aí uma roda de conversa, também é estar ouvindo essas pessoas que estão ali, né? Eu acho que essa conexão, né, de você estar buscando novo, buscando diferentes realidades e que envolve diferentes estados, é muito importante para enriquecer o nosso dia a dia enquanto educadores. Perfeito. Este evento tem um custo baixíssimo para que você possa levar um máximo de pessoas da sua equipe, da sua escola. Não deixe de participar. No link abaixo aqui a gente vai colocar as inscrições para você fazer a sua, da sua escola, dos seus gestores, dos seus coordenadores, professores, quem você quiser levar. Mas atente a um detalhe, nós temos aí até o dia 22 de agosto. 22 de agosto? 22 de agosto. 22 de agosto,
virada do lote, né? Primeiro Isso. lote até dia 22 de agosto por o preço que está lá. Então não deixe de fazer a sua inscrição o mais rápido possível para garantir a sua vaga, até por conta de limitação de lugares nos locais onde teremos o ETEC, que é em Curitiba, em Itajaí e em Porto Alegre. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, então, a mais um episódio aqui do Escola em Voz, depois dessa abertura, traçando aí mais um convite, um reforço para que você participe, né, do ETEC Sul 2025. Lembrando que, Rony sabe que eu estava fazendo uma conta, Rony e Evandro, que o ingresso do ETEC Sul, né, na verdade ele é um evento low cost, né, um evento de baixo custo, um evento que ele não tem um objetivo central de lucratividade, né, para os seus organizadores que estão aqui à mesa, mas na verdade a gente criou esse evento para conectar pessoas incríveis da educação sul brasileira que estão realizando projetos fantásticos nas escolas do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina e que estarão lá apresentando seus cases de sucesso. E quando eu fiz até, estava pensando justamente essa noite, cara, o nosso ingresso ele tá custando basicamente aí o valor de um Big Mac, né? Então Não dá nem um ingresso pro cinema e uma pipoca juntos. não dá, né? Então não é Principalmente a pipoca, né? Que tá bem cara. exatamente. Então, assim, quem perdeu o ETEC Sul vai ter um prejuízo enorme, sabe por quê? Além de saber das tendências e de coisas incríveis que estão acontecendo na educação sul brasileira, de pessoas que praticam a educação aqui no sul do país, elas vão perder provavelmente a chance de estar no evento de 2026, que já está sendo montado, já está sendo produzido, tá? Já teremos um evento completamente incrível em 2026, com novidades, com estrutura nova, com metodologia de interação 100% nova também. E o que nós vamos fazer? No final do evento de 2025, tanto em Itajaí como Curitiba e Porto Alegre, nós já vamos vender os primeiros lotes de 2026, né? É um evento que ele não objetiva crescer absurdamente o número de pessoas, até pelo seu, né, DNA, a maneira como ele pretende. Menos é mais. Exatamente, né? E eu gosto demais de ouvir menos é mais. É, e é Ou é importante. mais é menos? Menos é mais. Não, mas a banda do pagode. Não sei, não escuto pagode. Ah, Só conheço na escola. Menos é mais é a regra da mais é matemática menos. aí, Tem né? menos é mais. É, Tem os não, caras do não pagode, escuto pô. pagode, cara. Os caras fizeram. É, cara, Infelizmente, vocês, não escuto. vocês Nada estão contra, Não, sem mas preconceitos, mas não escuto. pagodezinho é top. Na velho. minha É men- playlist men- não é entra mais é pagode. menos. É, menos é mais. eu conheço só na regra da matemática aí, né? E falando de menos é mais, já aproveitando o gancho, né? A importância de levar a sua equipe no ETSUL, por quê, né? Hoje nós temos as escolas que mais crescem no sul do Brasil, no Brasil, são escolas que têm o quê? Que tem um corpo de pessoas... Eu chamo de onde- equipe base. onde você tem ali, ó, um número de pessoas extraordinárias, digamos que sejam 10% delas, 20% de pessoas ótimas e 70% que fazem a parte delas. Então, a grande sacada é inverter a pirâmide, Sim. né? Em qualquer empresa, não só na área da educação. Quem sabe você ter 20% de pessoas extraordinárias, ter 30% de pessoas ótimas, ou 35%, e achatar o número de pessoas que só fazem a parte delas. E para isso, eles precisam o quê? Ter a mente aberta, open mind. Então, quando você leva a sua equipe inteira num evento desses, você vai trabalhar com uma diversidade enorme de propostas, de novidades, de informações que vão agregar valor no quê? Né? Na sua equipe, ter ideias novas, criar coisas novas e ter coragem de aplicar aquilo na escola. Então, você aumenta o número de pessoas, né, que pensam de forma de excelência e de forma extraordinariamente proativa, para que você consiga ter uma qualidade maior na prestação de serviço que você tem. Então, levar o maior número de pessoas tem essa base. Ele aplicou o princípio de Pareto aqui. Esse cara tá muito por dentro dos sistemas. O Pareto não é à tarde que vem? Não, é o Pazeto. Ah, é o Pareto. Quem é esse cara aí? É o Agora eu fiquei Pazeto. curioso. Cara, você vai Esse que gostar. conheceu o Pazeto. Professor Pazeto. Professor Pazeto é uma sumidade. Cara. Fantástico. Mas, turma, o nosso tempo tá voando e quando a gente se encontra, nós três, é complicado. Como é que vai funcionar esse programa aí? É só esse? Como é que é isso? Não, nós vamos fazer, na verdade, uma pequena série de 13 episódios, onde nós vamos passar pelo sul do Brasil inteiro, olhando, por isso, até para as pessoas não estranharem, o que mudou no estúdio do Escola em Voz, que o pessoal está todo equipado, né? Cada um com o seu equipamento, essas colas, é porque nós, jamais, Escola em Voz jamais vai fazer menção a qualquer nome de instituição, de pessoa ou da área pública, seja ela de uma forma positiva, ou seja, homenagear, elogiar, ou seja, de uma forma, digamos assim, de uma crítica, né, de dados, né, de informações, sem estarmos amparados pelos dados estatísticos mais
digamos assim, mais bem posicionados no mercado, né? Recorremos aos 2 principais rankings internacionais que avaliam as universidades no mundo inteiro, certo? E novamente não foi surpresa, né? Esse ano, né? Claro, os dados que saem desse ano, eles são oriundos de dados e informações dos anos anteriores, né? Então, eles avaliam basicamente o ano de 2024, ou no caso do ENAD e do Índice Geral de Cursos, do CPC, avalia a última aplicação, que foi 2023, onde apareceu o curso de medicina, que foi uma grande novidade. Esses dados foram publicados recentemente, no primeiro semestre de 2025, traçando então aí, certo, um paralelo, né, com situações avaliadas nos 2 ou no último nos 2 últimos anos, tá bom? Então nós olhamos também o Ranking Folha, que é um ranking extremamente, reconhecido no Brasil devido aos seus critérios, né, da Folha, né, Folha de São Paulo, e o MEC, né, através ali do INEP, que é a entidade maior que rege aí, autoriza, desautoriza cursos, instituições de nível superior no Brasil, através das suas metodologias de aplicação, né, através do ENAD, certo? Então, tudo que nós estamos aqui hoje é amparados desde de institutos, sejam eles do próprio governo brasileiro, né, do próprio Ministério da Educação, que é o INEP, sejam eles de mercado, como é a Folha, né, que faz a sua própria avaliação dentro dos seus critérios, né, hoje é um dos mais renomados no país, e os 2 rankings internacionais, que aí acabam, né, claro, são indiscutíveis, né, eles são os 2 principais do mundo que acabam avaliando as universidades do mundo todo. Então a gente vai fazer esse caminho, né? E eu já gostaria de começar, vou começar por algo mais próximo, né, aqui da discussão, que é olhar aqui o ranking Folha, né? Quando a gente olha aqui o ranking Folha para Santa Catarina, esse primeiro episódio fala de Santa Catarina, então a gente olha aqui no ranking Folha e percebe que nas 5 principais universidades do Brasil, né, quando a gente olha aqui o curso de medicina, vamos começar por medicina, nós não conseguimos colocar entre os 5 principais cursos de medicina ainda, né, nenhum curso catarinense, tá? Começa com o USP São Paulo, né, o curso mais bem colocado de medicina no país, seguido pela Unicamp, certo? Então, as 2 universidades estaduais de São Paulo, não é novidade, certo? Seguido pela Unifesp, né, que é a Universidade Federal de São Paulo, terceira colocada. O FMG, medicina no FMG, quarto colocado, certo? E aí, uma do sul do Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o 5º melhor curso de medicina, segundo o ranking Folha Nacional, tá? Alguma novidade para vocês aqui no ranking? Para mim, Acho que o Evandro pode dar um toque, até porque ele está mais em contato com um número expressivo de alunos que fazem vestibular e cursinho, de como é que é, se os alunos procuram um ranking, procuram uma informação, se eles sabem onde é que estão as melhores universidades de medicina, como é que é isso? boa, deixa eu É. aproveitar. Essa pergunta do Rony é muito importante, Evandro, porque às vezes a gente aqui no Sul tá muito dentro, né, claro, da nossa Fica realidade. muito, né, na É, bolha. isso, e assim, temos coisas fantásticas aqui, nós vamos elogiar, vamos ver, né, vamos, aliás, opinar com base no que os rankings apresentam das instituições sul-brasileiras, mas é verdade, assim, acho que eu acho que tem uma camada entre o estudante que procura informação, que tem noção desses dados, e a galera que nem sabe que existem, né? Basicamente, eu acho que assim, a primeira definição para o curso, né, está alocado em poder estudar, poder estar fora. Isso, eu acho que isso é uma coisa que pesa muito para o estudante, né? Então, às vezes, ele é de Florianópolis e a condição dele é ficar em Florianópolis, porque se você estiver em São Paulo, você vai ter aí um custo de 5, 6 mil reais por mês. Então, a gente tem sempre que lembrar que a universidade é gratuita, mas né, ela tem alguma estrutura, a USP tem, a Unicamp tem, a Unesp, a UFSC também tem, né, que são os dormitórios, Bem limitado, né? mas isso é limitado, né? Não é como nos Estados Unidos, que é da cultura do americano, ter aquele espaço. Claro, eles pagam por isso também, né? Porque o público fora da América Latina é pago, mas tem uma estrutura diferenciada. E o cara que realmente não tem condições, ele vai ter uma estrutura boa. A gente tem também isso, mas isso eles levam bastante em consideração. Então, o cara, às vezes, que é de Chapecó, ele vai vir morar em Florianópolis. Ok, em Florianópolis ele vai ter que gastar aí um bom dinheiro para morar. Até porque o mercado imobiliário em torno da UFSC, da UDESC tá um absurdo. Eu vou te falar, É. às vezes para um cara de Chapecó vir para Florianópolis é mais caro do que ele ir de repente para Curitiba ou Exatamente. para Porto Alegre.
Ou Exatamente. para Santa né? Maria, Santa ou Maria. Rio Grande, Pelotas. Então, uma das coisas que o estudante leva em consideração é também o volume de dinheiro que ele vai gastar, o que ele vai despender, né? E quando a gente fala de escola pública, mais ainda, que é 50% dos alunos que vão ter ali tecnicamente aprovação, né? Outra questão. Então, assim, primeira questão é que existe uma conta financeira Isso. que o aluno e a sua família, né, o estudante, Fazem. no caso de medicina especificamente, os caras estudam na Bolívia, os caras estudam na Argentina, os caras estudam no Paraguai, Sim. né? Ou seja, o aluno de medicina, se tiver que migrar para buscar a sua graduação, ele migra, né? Ele está disposto a isso. Isso, O mas João mostrou isso pra gente aqui no episódio dele, né? que foi E- pro Pro, Piauí, pro Universidade Piauí, Estadual do Piauí, né? depois ele foi para Chapecó, lá na UFFS, né? Isso. Acho que foi, né? Depois Sim. foi para Depois Araranguá, e agora ele tá no quarto, ele tá aqui agora, né? Ele está no Florianópolis. 5º ano da UFSC. Ele entrou pela Estadual do Piauí, depois ele foi para Fronteira Sul, né, pelo Enem, depois ele foi para Araranguá e de Araranguá ele migrou para a UFSC, né? Agora está no Isso. 5º ano já, né? E esse é um caso comum, né? Isso. Mas no caso do João, ele é um cara que tinha essa condição, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa avalia é o quanto ela despende de dinheiro para ver onde ela vai se alocar, porque para você sair, você tem um custo, né? Então, primeiro é esse cara. E, e também tem a questão da condição da tua nota, né? Então, o cara que tem uma condição de nota maior, ele vai ter mais opções. O cara que tem uma condição de nota menor, às vezes ele tem dinheiro, mas ele não tem nota. Então, ele pode ir para Bolívia. Porque ele não vai ter prova de entrada, Argentina, ele não vai ter prova de entrada, ele vai fazer lá. Paraguai também tem gente Paraguai, fazendo. só que depois ele vai ter aí um problema que ele não pode atuar no Brasil. Então, a medicina, a gente sabe que diploma de fora não atua no Brasil, a não Não tem ser jeito. Se fazer a o não revalida, ser que né? fizer o revalida. A não ser que fizer o revalida. E eu tenho E é difícil, né? eu tenho um artigo de 2020, que foi a turma da Unicamp formada em 2019. Aí a Unicamp pegou 100 alunos, colocou para fazer o ENAD, colocou para fazer a prova, né, o revalida, e fez um artigo sobre isso, né? Então, dos 100, 93 foram reprovados e 7 aprovados. Então, isso já dá para ter uma ideia do tamanho da bronca que é fazer o revalida no Brasil. Então, o tamanho da bronca que é. Mas aí, voltando, né, para a escolha, ele vai levar em consideração essa questão financeira, né? E depois ele vai também levar em consideração, parece que não, mas estar próximo à família. Tudo isso é o cara que tem nota para escolher. A gente está falando do cara que tem nota para escolher, não está falando do cara que não tem nota, né? Ele vai ter que ir aonde ele passou, né? Então, esses dois critérios são importantes. E o terceiro que eu vejo aparecer é levar em consideração, sim, o quanto a universidade vai produzir de oportunidade para eles. E aí, quando a gente fala em USP, Unicamp, Unesp, UFRJ, UFMG, hoje em medicina são as que mais pesquisam na América Latina. Na América Latina, as que mais pesquisam. Então, se você está dentro dessas universidades, Você tá dentro de um mundo da medicina, digamos, um pouco, alguns degraus, ou nem degraus, talvez alguns andares acima, dentro do Brasil, da própria formação de medicina. exatamente. Você separa, digamos assim, a massa de medicina, porque tem uma massa, né? Tem uma massa de medicina, Isso. tanto no privado quanto no público, certo? Uhum. Tá ali, ok? Sim. Mas aí quando você tá numa instituição que tem esses posicionamentos, esses ranqueamentos, enfim, esses reconhecimentos nacionais ou internacionais, você tá num outro patamar. Tá. Eu queria fazer uma observação, até por uma certa ignorância minha. Uhum. Mas assim, quando a gente olha o curso de medicina, eu meio que comparo ele a um curso técnico. Que a pessoa vai lá para receber uma massa de informação para começar, para fazer uma prova de residência, para fazer uma especialização e Sim. ir para o mercado. Porque é um curso é integral, é um curso desgastante, é um curso que vai levar ali até a sua formação integral no mínimo 8 anos, né? E que vai desgastar o aluno nesse decorrer da formação. E aí eu penso na universidade como o fomentador de pesquisa, como é que ela concilia, né? Porque o cara que está estudando para medicina, o cara está no gás e está no pau e Sim. está ali período integral, conteúdo e prática, e conteúdo e prática. Onde é que ele entra com a extensão? Ok, eu entendo onde é que ela entra, que ela vai entrar, né, dentro do currículo certinho ali, onde é que tem
a questão do internato e tudo isso, mas a pesquisa, né? É difícil, ou é comum você ver um aluno da medicina, por exemplo, ficar na universidade para fazer pesquisa. Esse é um ponto, né, Rony? Agora, outro em relação à questão Mais próximo. do ranqueamento das universidades, é importante a gente pensar assim, né? A UFSC, na medicina, ela não pesquisa muito, certo? Ela não é uma universidade que tem foco na pesquisa. A Unicamp, a Unesp e a USP tem, a UFRJ, o UFMG, tem a cultura de pesquisa. Automaticamente, essas pesquisas, como foi o caso da Covid, e que São Paulo meio que teve esse domínio na América Latina, ela vai exportar esse aluno, que é o pesquisador, para o mundo, para laboratórios privados, para universidades públicas. Então, quando a gente fala de uma universidade de medicina e da diferença de oportunidades que ele vai ter, é incomparável na medicina aquilo que USP, Unicamp, Unesp, o FRJ, o FMG, que estão na frente das pesquisas, vai oferecer em contrapartida da UFSC, que não tem essa cultura de pesquisa. Agora, vamos pegar 2 outros exemplos, só para o telespectador ter uma ideia Já da me senti Cara, na Globo. me senti diferença nos disso. anos 80 Eu me agora, senti cara. na Globo É, agora, anos cara. 80, Eu, cara. eu, Telespectador, eu vou me Essa sentir- foi forte, Essa Essa foi forte, foi. Essa eu Cara, tirei. Ó, Foi, mano. Agora tu acabou, Tirei pô. do bolso, né? É, cara. Essa eu, Mas não, agora eu me senti na Globo, velho. Nós estamos aqui na. eu tava com Será que falar Globo a gente vai ser? Porque, cara, tudo que. processado, não, Não, né? não processado. Estamos violando as políticas. As políticas do YouTube. Mas essa realmente deu uma escorregada, eu estava já na informação, né? Pensando, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de pesquisa. Vamos pegar, por exemplo, o Elon Musk, que tem um projeto do primeiro Uber carro que vai voar com a Embraer. Uma pesquisa desenvolvida na Embraer, que é o carro que vai subir e vai descer na vertical, que vai ser utilizado em São Paulo e Nova York. Essa pesquisa está sendo feita na Embraer, uma empresa 100% brasileira, com quem? USP, Unicamp e MIITA. Então o cara que é da área das engenharias, que é dessa área, não tem como, se ele estiver dentro dessas universidades, não ter uma oportunidade maior de repente participar de um projeto que vai mudar a configuração do transporte no mundo, sendo desenvolvida no Brasil. E aí quando a gente pega, por exemplo, a UFSC, agora na área da engenharia, por exemplo, quando a gente pega Engenharia cursos, mecânica. né? Então a gente tem a mecânica, a química, a automação, fazendo dupla diplomação na França, Inglaterra, Alemanha. E eu tive recentemente na UFSC, na engenharia de automação, eles fizeram a apresentação lá de um carro elétrico, que é um mix entre a mecânica, a engenharia de automação, a área de sistema de informações, né, entre várias engenharias, já que a UFSC tem 26, e esse programa, né, que gera um carro que faz competições nacionais e internacionais elétrica, teve 3 alunos contratados pela Red Bull. Então, esse tipo de, quando a gente fala em pesquisa e extensão, E deixa eu não é na aproveitar. teoria, na E o prática. curso da UFSC É. mais conhecido no Brasil e no mundo, a gente acha que é medicina em função do recorte de Mas entrada, é mecânica. é a engenharia mecânica. Mas A assim, ó, engenharia mecânica coloca a UFSC justamente em função da produção que o curso proporciona ao longo da formação acadêmica e depois também no mestrado e doutorado, que é onde de fato estão as pesquisas, né? Mas assim, o aluno que está na mecânica da UFSC, ele já está produzindo, ele já está experienciando. eu entendo e concordo com vocês 100%. A engenharia proporciona isso, nas humanas na UFSC proporcionam isso. Mas quando eu falo em aluno da medicina, eu não me vem muito o aluno da pesquisa, Uhum. sabe? Me vem quem? O aluno da farmácia, o aluno da Da biologia, bioquímica. da bioquímica, o aluno da química, que talvez desenvolvam mais pesquisas na área da saúde. O aluno da medicina me parece que é aquele cara que vai lá, tecnicista, sabe? O cara que vai lá para ter a sua formação para ir para o mercado. Mas eu acho que a maioria dos cursos consegue oferecer no máximo isso, né? Porque quando você pega, vamos lá, a USP, ela tá ali, ela caiu um pouquinho no ranking, mas, né, tanto nos 2 rankings internacionais, ela sempre esteve, né, nos últimos anos ali entre as 100 melhores universidades do mundo e a melhor universidade brasileira, né, entre as posições internacionais. E quando você olha ali, fica claro que muito, e tá ali, né, no descritivo do rigor dos rankings, justamente o número de pesquisadores na universidade e o número de pesquisas e artigos produzidos pela universidade. Artigo é pesquisa, né, não tem jeito.
Então, concordo contigo, Rony, na questão de que é difícil para a medicina fazer isso, mas quando você tem uma universidade que respira isso e que isso acontece no seu DNA estrutural, tá na estrutura, na identidade, no propósito da universidade, e USP e Unicamp tem isso muito forte, a gente também tá deixando de falar um pouquinho, mas a URGS tem isso muito Tem. forte também, E tá né? começando a ganhar ranking por isso, né? Tá ganhando ranking Tá por isso, sendo porque ranqueada por isso. exatamente, né? É. Aí você vê justamente que isso acontece. Então, acho que vamos pegar um exemplo lá. Quando as pessoas falam assim, tu viu que as Big Techs, a maioria delas surgiu no sul da Califórnia, né, na região do Vale do Silício, né, e aí alguns alunos até, quando eu vou fazer palestra para eles, né, eles comentam, Anderson, mas o cara tal lá não terminou a faculdade, o cara tal não terminou a universidade, né, e tal, o Steve Jobs não terminou, e não sei mais quem não terminou, não sei mais quem... Eu falei, queridão, só um pouquinho, vamos parar aí, tá? Por que foi, coach? Não, porque é o seguinte, cara, essas Big Techs, os negócios, os projetos, eles só surgiram porque eles estavam dentro da universidade. Foi onde eles obtiveram conhecimento para produzir o que produziram, reunir as pessoas que reuniram, né? O grande cara do Facebook não é o Mark Zuckerberg, não, aquele brasileiro lá, que eu nunca lembro o nome dele. Savarin, Eduardo Tá? Savarin. Esse Eduardo. cara aí, esse é o verdadeiro cara, esse é o cara mesmo. Mas se não junta os dois, e tinha mais, acho que uns outros dois lá também, se não me engano, tá? Se não junta aquela turma ali, aquela turma tava onde, tá? Aí você vê, estavam na UCLA, em Stanford, no Vale do Silício, numa região específica, ou seja, estavam dentro de um cenário que era propício a isso. Então, assim, quando a gente fala da USP, da Unicamp, da UFMG, do ITA, Do IME. do IME. Então, quando você fala aquele da matemática que promove o BMAP, IMPA? Opa, É Rony, o Instituto de Rony, Matemática. Google, Rony. É o IMPA, né? Corre ali, ó. Que é Acho o que é Instituto de IMPA. Matemática É. que Matemática aplicada. isso, Sim, matemática É, aplicada. acho que é. O IMPA, que é o que é Instituto de Matemática Pura e É. Aplicada, Foi- IMPA. IMPA, né? Que é quem, se eu não me engano, é quem coordena, né? E produz ao BMAP, né? Então, assim, ó, Falar nisso, eu estive na última quarta-feira na UFSC, que foi a entrega das medalhas da UBMEP, né? Quero deixar aqui um abraço ao Departamento de Matemática da UFSC, que organizou o evento, mas eu espero que o ano que vem seja melhor organizado, ok, então, e que assim seja. porque recebeu alunos de todo o estado, pais de alunos, né? Escolas vieram, era um ônibus chegando de Jaraguá, do Oeste, de tudo quanto é lugar, né? Com os familiares, todos ali, auditório cheio, e realmente, né? Uma mestre de cerimônias que fala Içará, Massarambuda, um hino nacional que não toca na hora, né? Uma falta de protocolo, de cerimonial, uma pessoa que ficou lá, que é o professor de matemática, coitado, teve que segurar a onda sozinho, as autoridades vazaram da mesa e ficou o cara sozinho entregando as medalhas lá. Assim, é lamentável. Então fica aí a crítica. Sim. Uma prova tão importante para o nosso país, que Sim. estimula tanto a questão da educação e do estudo da matemática, que é um incentivo que as escolas se esforçam para fazer e participar, E que dá vagas né? olímpicas. Que dá na USP, vagas Unicamp, olímpicas em Unesp. universidades, ser validado dessa maneira aqui é triste. Mas obrigado, Rony, pela. Mas Desculpe o meu desabafo. imagina não tá É, desabafado. isso aí, ó. Mas só pra gente. Depois o psicólogo aqui te atende, tá? Isso, Qualquer coisa. dá um intervalo entre episódio e outro. Mas aí você vê que estar num ambiente, num cenário em que isso é propício, você acaba, né? Digamos, né? Isso acaba acontecendo. Acho que fica o alerta, né? Aí para as nossas universidades, de que realmente, assim, tem que fomentar a pesquisa, tem que ter pesquisador, mas aí tem um detalhe importante que eu também não quero ser faltoso aqui, porque eu acho que daí fica muito, a minha opinião fica muito superficial. Eu tenho que reconhecer que quando a gente olha para as grandes universidades, até as primeiras nos rankings internacionais, se a gente olhar ali também não surpreende, né? O MIT, né? MIT, né? Harvard, e aí vai ali a sequência, né? Cara, pesquisa envolve grana. Envolve grana, envolve equipamentos, envolve pessoas muito bem pagas, envolve pessoas muito bem com tempo para aquilo, dedicadas àquilo. Laboratórios. Assim, então quando você olha o modelo que financia as principais universidades ranqueadas, né, eles têm o dinheiro que vem
basicamente das mensalidades dos estudantes, ou seja, né, da contribuição direta do valor dos estudantes, mas também tem muito dinheiro que vem de empresa e muito Uhum. dinheiro que vem de pessoas físicas, tu acredita nisso? Sim, De ex-alunos dessas instituições que depois de lograrem êxito na sua vida profissional, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, acabam devolvendo à universidade por uma espécie de gratidão, recursos volumosos, assim, coisas que são absurdas, né? Absurdas no sentido positivo. A quantidade de dinheiro que vem de doadores, assim, de privados ex-alunos. que são ex-alunos, né? Eu morei no Silicon Valley, exatamente em São Francisco, e 6 anos, né? E morei um ano ao lado do YouTube, em São Bruno, na Califórnia, na rua, literalmente assim, ao lado, né? Então, eu concordo com tudo que você falou, né? Aquilo é um celeiro de pessoas que estão ali com um objetivo, né? Quando a gente fala em universidade, né? Um objetivo muito forte de desenvolvimento dessa economia criativa, da parte de tecnologia. E isso vai fazer com que as pessoas encontrem no metro quadrado muito próximo, né? Pessoas com potencial para desenvolver isso, né? E esse aluno que sai da universidade, ele é o cara que mais investe, porque isso é da cultura americana, né? Então, eu ser bom ou tão bom o suficiente para abastecer a universidade que me abasteceu. Então, é orgulho para eles, né? Como aquele orgulho de ser americano, de no interior colocar uma bandeira na frente da casa. Tu não vê isso nas cidades grandes, porque praticamente 80% da população, sei lá, de Nova York não é americana. Uhum. Mas no interior tu vai ver isso, eles têm essa cultura de dizer, cara, eu vou ser um profissional tão bom ao ponto de sustentar a universidade que me sustentou, né? Então, de orgulho americano. E eles pagam bolsas também. Pagam bolsas, As empresas é, americanas têm o fomento ao ensino superior, à pesquisa, ao mestrado, doutorado, enfim, pagando bolsas para os seus funcionários. É extremamente cultural que as isso. próprias empresas, além de investir de valor direto, doação direta Uhum. para a universidade, também acaba influenciando o valor que vai para a universidade, pagando estudos de alguns dos seus prodígios, né? Dos seus Exatamente. funcionários, filhos de funcionários, parcial ou integral. Ou seja, esses locais você encontra esse fluxo de recursos, Sim. né? E então, assim, é lamentável que no Brasil a gente tenha naturalmente muitos celeiros para poder produzir pesquisa de excelência, e a gente vê, por exemplo, assim, o caso da Embrapa. A Embrapa é um negócio espetacular, certo? O que a Embrapa faz por esse Brasil afora, pela diversidade da cultura agrária brasileira, da cultura agropecuária brasileira, dos mais diversas culturas, é incrível. Então, se nós conseguíssemos transformar as nossas universidades no que a Embrapa faz, no que a Embraer faz de maneira privada no Uhum. setor aéreo e outros órgãos que a gente vê que conseguem fazer coisas extraordinárias, o Brasil seria muito mais bem posicionado, né? As nossas universidades estariam melhor posicionadas. Mas eu não posso deixar de citar isso, porque sem dinheiro não vai, cara. Sim. Equipamentos são caros, tem equipamentos que custam absurdamente uns trocinhos desse tamanho. Aí o que acontece? Aí, né? Não adianta ter o equipamento. Existem insumos dentro do equipamento que, para operacionalizar o equipamento, às vezes saem mais caro que o próprio equipamento, né? Então, assim, tem um dinheiro que tem que rodar. Às vezes não é uma visão meio tacanha do meio acadêmico para essa questão de investimento externo, porque assim, a gente sabe que as engenharias são referenciadas fora de Santa Catarina, da UFSC, né? Por conta da UFSC. As engenharias da UFSC recebem investimento externo via a Fundação Uhum. CERT, né? Sim. As empresas estão lá dentro buscando e investindo em pesquisa. É uma visão global e uma visão estratégica para o curso. O curso cresce com isso, obviamente, né? Mas às vezes o meio acadêmico ele meio que dá uma travada nisso em outras situações, em outros departamentos, em outras culturas, né? Que é a parte política da universidade, né? Uhum. A UFSC hoje, né, ela também consegue despontar tanto na parte das engenharias, que ela tem mais de 20 engenharias, né? Então a gente, claro, junto com a parte de tecnologia, agora a gente vai ter o Portas Abertas aí, inclusive ofertando alguns cursos aí para conhecer os projetos também de pesquisa, né? Que são das engenharias no comecinho de agosto da tecnologia, vai ter ciência da computação, sistema de informações. Mas esse pool, né, esse conglomerado de engenharias com a parte de tecnologia é que favorece a você ter projetos muito diversificados ou poder evoluir muito neles, né?
Então, hoje nas engenharias, o cara consegue dupla diplomação e fazer excelentes projetos em Santa Catarina. Mas como a gente falou da medicina, a medicina, o projeto vai estar fora em universidades que têm uma cultura maior. O que que é a cultura? A cultura é o dinheiro que ela recebe, aquilo que ela produz em pesquisas, e automaticamente isso vai gerar oportunidades maiores para os alunos. Então, acho que isso é importante, né? Se a definição do cara na medicina é, tá, ok, eu dependo de morar em Florianópolis ou alocado na cidade que eu tô, com uma bolsa, de repente, do governo, universidade gratuita, numa universidade privada, porque é aquilo que eu consigo fazer para me manter. Ele escolhe por questões financeiras. No segundo momento, pela estrutura que ele tem, porque são 6 anos de curso, mais uma residência que pode ser feita ali ou fora. Então, pode ser 10 anos. Às vezes, ele escolhe ficar ao redor da família. E tem aquele cara que realmente já tem nota, ele vai poder competir com universidades nacionais e ele tem essa visão de oportunidades. Eu acho que cabe ao educador, né, aos colégios, à galera do ensino médio, à galera do pré-vestibular, também mostrar essa realidade, que são as oportunidades que ele vai ter em cursos diferenciados. É claro que quando você fala das engenharias na USP, você não vai ter menos projetos que em Santa Catarina. Mas se ele for pesar Santa Catarina nas engenharias pelo fato de Florianópolis ter aí esse celeiro, né, com todas essas engenharias se cruzando, vai dar uma série de oportunidade para eles e às vezes ele fica bem abastecido também em Santa Catarina. Hoje uma dupla diplomação é você ter 2 diplomas, um da União Europeia e um do Brasil, né, estando em Florianópolis. E aí o que que isso vale no teu currículo, né? Na tua trajetória profissional, tem um valor absurdamente alto, né? Aproveitando então a deixa, vou trazer aqui então um ranking para a gente comentar, tá? O ranking, nós vamos trabalhar com o ranking então de medicina de Santa Catarina. Vamos começar pelo ranking Folha e aí na sequência a gente vai trabalhar também ali o ENAD, né? E o IGC. Então, vem o UFSC em primeiro lugar, o UFSC, o segunda folha, né? O curso de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, atinge o primeiro lugar no estado, 22ª posição geral nacional, tá? Só para a gente lembrar um pouquinho, né? O ranking Folha, ele mede ali alguns critérios, e os critérios está a avaliação de mercado, a qualidade de ensino, e dentro também disso, né, traz ali a quantidade de mestres e doutores, né? Então, mestrado e doutorado dentro do corpo docente, fala também ali das notas, né, dos alunos aí em relação aos desempenhos que tiveram no último ENAD, né, do curso, tá certo? Então, a Folha faz uma espécie de compilado entre esses dados Até só e para fica à vontade. atualizar, o ENAD deste ranking específico da Folha é de 2019, tá? 2019? Tá, então não considera o ENAD 2023, 2023 que que é a mais gente vai trazer recente. dados aí mais recentes. Tá, não, perfeito. Então, o ranking Folha recente, que a Folha, né, compilou esses dados, então considera o ENAD de 2019, lembrando que nós temos um mais recente, que a gente também vai citar aqui para o público poder acompanhar. Mas vamos lá, né? Eu acho que fica interessante quando a gente olha aqui o ranking Folha, né? A Folha traz, então, o curso da Universidade Federal de Santa Catarina em primeiro lugar. Nessa posição nacional, ela está em 22º. Só para que o público possa entender também, né? Às vezes essas posições ali vamos pegar assim posições décimo para trás, né? Lá, a posição de número 70, a posição de número 80, às vezes o aluno vai dizer assim: meu Deus do céu, né? Meu curso da minha universidade tá entre, talvez, né, na sua leitura aqui da informação, tá entre os piores do Brasil. Não, meu bem, calma, relaxa, porque é o seguinte: muitos desses números, só para deixar claro, eles são muito próximos, tá? Os números que acabam balizando a diferença entre o curso e o outro são muito próximos. Então, naturalmente que ranking é ranking, né? Você tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, mas às vezes o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e até o 10º estão praticamente empatados, e por isso que o INEP constrói aquela faixa, né, do ENAD, que é a faixa 3, 4, 5, né, que é a faixa de segurança para que um curso de nível superior no Brasil possa ser considerado minimamente de qualidade. Claro que 5, né, é uma nota máxima, 4 é uma nota de excelência, 3, digamos assim, é quase que obrigação, 2, o curso já está tendo problemas e sendo até mesmo impedido de ofertar novo concurso, né? Ele já começa a sofrer uma intervenção direta aí do Ministério da Educação com relação à condução e gestão do curso, né? Isso.
Mas é isso aí, Evandro. Começamos com a UFSC, né? Então a UFSC aparece em primeiro lugar no ranking Folha. Nenhuma surpresa, né? Universidade Federal de Santa Catarina, ranking Folha. Nós vamos olhar outros rankings e a gente vai ver também que vai aparecer alguma coisinha diferente É, ali, mas falando em medicina, é isso aí, né? Porque quando a gente pensa assim também, né, a estrutura do curso e aquilo que ela tem para colocar em prática aquilo que o aluno tem de transferência de conhecimento, porque ela tem um mega hospital, que é o hospital universitário, então aquilo vira também né, um local onde você tem especialidades do estado todo. Então, além de todos os dados que são as características que são avaliadas para o curso ganhar uma nota, a gente também tem que sempre pensar a que estrutura que é a ela tem em estrutura que é torno. o que te oferece. Então, o cara de Chapecó, quando ele tem uma determinada especialidade, ele vai para onde, né? Ele vai para UFSC de Floripa, né? Então, assim, essa mesma estrutura da UFSC de Floripa com o hospital universitário, né, com as pessoas que também querem morar aqui e ser especialistas, porque a cidade, ela também te oferece isso, né, uma qualidade de vida, e muita gente de fora vem, então você acaba tendo uma estrutura física e uma estrutura, digamos, técnica, né, com um volume muito maior do que Araranguá, que tem um hospital menor, tem uma estrutura menor, vai atender uma mesorregião bem menor, né? O cara que precisa de uma especialidade específica de Araranguá, todo mundo sabe que vai vir para Florianópolis. O cara que tiver em Curitibanos não vai provavelmente ser atendido na UFSC de Curitibanos, que inclusive tem 25 vagas na medicina. Por quê? Porque é a estrutura que o MEC entende que ela consegue ofertar para esses alunos que vão estar fazendo um trabalho de Até, devolução até hoje eu não entendo essa né? conta, porque a Unisul oferece em Palhoça 160 vagas de medicina e essa É, conta até hoje. Em é, Palhoça, tem é mais que, cento e é que o sessenta em cara Tubarão. da. Até É, hoje eu não entendo essa é que o conta, cara porque é assim, mas enfim. É que o cara da Unisul de Palhoça, ele tá no Hospital de Caridade, fazendo estágio na Carmela Dutra, no Celso Ramos, então esse cara Ele pega a conta da ele vai região. pegar a Grande Mas Florianópolis, e 160, parceiro. esse cara vai fazer. Agora, o cara que tá lá o cara que tá no oeste, meio oeste, né, ele já vai ter uma Uma estrutura. É estrutura à por leitos disposição, hospitalares e é, outras questões, e né? Que acaba. professores que trabalham e Sim. que vão estar envolvidos com outros projetos. Então, esse professor também vai fazer parte desse networking para que ele consiga uma vaga disponibilizada no hospital para ser ali para ter um trabalho no corpo técnico, né? Então a gente tem que sempre pensar isso. O professor da Unisul, ele é um professor que dá aula, que trabalha onde? Muitos deles no hospital universitário. Então, esse cara vai atrair esse público que é o melhor aluno dele para fazer ser um cara que vai trabalhar para ele. E isso é importante o aluno de medicina estar atento, né? Que quem vai criar a oportunidade é ele também, a partir de quanto ele entrega na universidade e o professor vai levar ele para trabalhar junto. Então, claro, o cara de Florianópolis, da Grande Florianópolis, vai ter esse acesso, E agora, né? aí vem acho que uma surpresa aqui no Ranking Folha que me deixou muito feliz, assim, porque eu fico muito contente quando a gente consegue observar que nós temos pérolas, né, joias espalhadas por Santa Catarina e que talvez possa ser desconhecido do público em geral e às vezes, claro, talvez o aluno de medicina esteja um pouco mais atento a isso, né? Mas talvez no público geral, na massa, ou até para muitos coordenadores de escolas, né, aqui da nossa região, não está atento que existem excelentes, né, joias aí pelo estado e me surpreendeu o Unidade, né, Rio do Sul, aparecendo no segundo colocado aqui no ranking Folha e também, né, numa posição aí nacional, né, no número de De destaque. 58, né? Então, né, considerando o número de cursos de medicina que tem no Brasil e alguns deles muito mais antigos que a Unidade chega bem, chega forte, segunda folha, segundo lugar, né? Para mim surpresa, né? Como é que passa isso para vocês dentro do contexto desse número? Também eu também fico surpreso, né? E por esse dado, é importante sempre quem estiver assistindo entender que existem vários critérios que são avaliados, né? E que não necessariamente isso vai virar uma oportunidade para esse aluno que vai ingressar. Então, como a gente acabou de dar o exemplo agora, né? O cara que está em Rio do Sul, na Unidade, ele vai ter uma estrutura de hospital, de atendimento, de posto de saúde, de especializações com menos possibilidades que um cara que está na UFPR, no Paraná, em Curitiba, ou em outra universidade de Curitiba, que depois a gente vai acompanhar também esses posicionamentos, ou em Florianópolis.
Mas também tem uma coisa legal para a gente pensar, quando se fala especificamente da medicina. O cara vira um generalista, tenta absorver o máximo que ele consegue, no máximo de especializações, ter o máximo de experiência em 6 anos, que não é um tempo tão largo, mas depois ele faz o quê depois de 6 anos? Ele vai buscar uma especialização e vai virar especialista somente em uma área. Então, isso é uma coisa legal de pensar, que o aluno às vezes me pergunta, pô, Evandro, mas eu não tenho que adquirir o máximo de conhecimento em 6 anos? Eu digo, não, tu tem que adquirir na tua vida. Mas em 6 anos, se tu conseguir o máximo de oportunidades para escolher uma, é legal. Mas depois esse médico vai virar o quê? Especialista em uma só, que é o cara que vai virar residente especialista em uma área, né? Mas realmente eu fiquei assim surpreso positivamente e acho legal E isso aí vamos, para a vamos, vamos. região Parabéns de a Rio Rio do do Sul e Sul, região, né? Rio do Sul, região lá, o Alto Vale, né, que possam, né, curtir, né, esse É, momento e que a Unidade, né, que não é uma instituição tão conhecida aqui no isso. litoral, né, e que possa ser, então, descoberta para os alunos de medicina, porque ela vem muito bem. Na sequência, Só um ponto distoante aí, a não classificação da Unidade no ENAD de 2023. A Unidade não tem nota, não sei se é um curso recente lá, ele tem uma classificação do curso pelo MEC para sua abertura, mas ele a nota não aparece. não tem nota do ENAD. A gente pode depois pedir para o pessoal da Unidade nos ajudar em relação a isso, né, para a gente poder Até pra entrar gente, lá também no ENAD. isso segundo os dados do próprio INEP. Sim. Terceiro lugar vem a Unisul, aí aparece aqui a Universidade do Sul de Santa Catarina, o ranking, né, da Folha não traz aqui especificamente se é Tubarão ou Florianópolis, Tubarão ou Palhoça, né, Uhum. mas aparece em terceiro lugar, né, na posição de número 85. Unisul, um curso de medicina que nasceu muito forte, né, o curso, quando a gente pega ali, né, imagina o Dr. Murilo Capella, né, traz lá o João Guizo, né, e outros grandes nomes fortes, Professor Grisardi, né, uma turma de medicina, tanto Tubarão quanto Palhoça, né, Pedra Branca, nasce um curso muito forte de medicina da Unisul. Hoje, honestamente, a gente, né, tá um pouco mais distante esse acompanhamento, a Unisul tá, né, numa outra pegada de relação com a comunidade, enfim, com o mercado, mas é legal, né, porque é uma universidade que tem um histórico de medicina, né, que tem, né, tanto em Tubarão quanto aqui na Pedra Branca, né, tem assim um momento que pelo menos me traz assim positivas lembranças, né. hoje, né, só para atualizar, hoje não é mais Unisul, não se configura como Unisul, mas como Inspirali, né? Hoje A a medicina ficou à medicina, parte. com a aquisição da Anima, né, pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul ficou uns outros cursos com A denominação a Unisul. denominação Unisul e o curso de medicina foi para um eixo da Anima chamado Inspirali. Então, o curso de Uhum. medicina hoje, lá, ex-Unisul, hoje se Ele, chama ele, tem, Inspirali. ele tá num recorte Está num diferente, recorte gestão diferente, gestão diferente, diferente, currículo diferente, enfim. prova específica e tudo mais. O que eu escuto muito assim da Unisul, né, tem uma entrada grande de alunos e que eu acompanho, né? Então, acompanho o cara da entrada até a formação, né? É que realmente quando a Spirale assumiu, né, que ela tem aí um conglomerado de cursos de medicina em universidades diferentes no Brasil, né? Teve aí um probleminha de gestão, que é o que o aluno reclama, né? As informações demoram para chegar, a data da prova demora para chegar, daí eles vão lá e marcam a data no mesmo dia Da UFR. da UFPR. Então, assim, eu tenho contato com a Unisul, adoro a universidade, eu fiz o meu mestrado na Unisul, então eu tenho um carinho pela Unisul, né? Fiz o meu mestrado lá em gestão administrativa, a parte justamente que envolve escolas. Só Com que borracha. com Borracha, o meu professor Convidei o Borracha, Borracha para aí, vir ó, aqui. esse cara é fera, hein? Ele não quis vir. Traz esse cara, doutor aí, pós-doutor. Cobra aí o Borracha aí. Borracha, tem que trazer ele, o Maurício, né? Meu amigo do surf e das antigas, e que acabou sendo um dos professores do meu mestrado. Mas, assim, o que a gente ouve muito? A parte de gestão da Spirale, que demora muito para dar os dados,
não é tão transparente, demora para divulgar o vestibular, o aluno não sabe se vai ter na metade do ano, no final do ano, simplesmente eles fazem só no final do Não, ano, os alunos aqui né? de Florianópolis estão extremamente chateados. É. Eu estive semana passada dando palestra para uma turma do norte da ilha, e aí eu apresentei para eles as datas, né, dos concursos de verão já anunciados e Isso. oficializados, embora não ainda com edital, né, publicados, Uhum. mas datas já marcadas. E a menina disse: Poxa, Anderson, sacanagem, né? A Unisul me coloca o vestibular no dia que o UFPR já havia anunciado lá Há em um ano abril, atrás. né? Há Não, há um, um há um ano, ano. desde o ano passado. Então, a UFPR é a primeira a anunciar no sul do Brasil, faz isso e é fantástico o que a UFPR faz. Eu sou fã da maneira como a UFPR programa, estrutura todas as informações do seu. Cara, tem vídeos explicativos, assim, ó. A UFPR dá um verdadeiro show, dá Isso. um banho Uhum. quando se trata de informação, acessibilidade e comunicação do seu processo E seletivo. méritos para o reitor da UFPR, Uhum. porque ele dá a cara a tapa e ele traz para frente dele justamente isso, essa clareza de informações de comunicação. O reitor da UFPR está lá na festa dos aprovados, está lá fazendo o conteúdo com os primeiros colocados. Enfim, é um negócio diferente, é um negócio numa linguagem mais Sim. jovial, é uma linguagem que aproxima mais o pessoal que está entrando na universidade. É fantástico. É. O que você precisa do UFPR é muito rápido, muito. Então, assim, a Unisul coloca a data justamente no mesmo dia. E aí a menina perguntou se Anderson, alguma chance de a Unisul mudar? Eu falei, olha, não, porque já tá até com as inscrições, né, em Sim. andamento. Então não tem como eles mudarem a data. Pelo menos nunca vi isso em lugar nenhum, a não ser Não, por eles questão não. de Não. desastre É. ou situações, né, de força maior que com o próprio Enem, né, que às vezes em determinadas localidades tem que fazer uma edição especial. Mas eu não consigo imaginar o Unisul mudando a data. Ela disse, poxa, Anderson, eu fiz já minha inscrição no UFPR, já paguei. E é óbvio que, né, por ser de Florianópolis, eu pretenderia, minha família tem condições de pagar uma Unisul, caso eu não logre êxito na UFSC ou na UFPR. Mas Uhum. eu vou fazer o UFPR, eu não vou fazer o Unisul. Eu vou deixar para fazer o Unisul só mais na frente. Então, a Unisul, ela perde a oportunidade de ter candidatos que realmente têm condições de serem seus consumidores, pagar suas mensalidades, frequentar a universidade até formar, que isso é um outro detalhe, não é só ingressar, é conseguir concluir, e que estão do lado da sua casa. Quando você pega as principais universidades do sul do Brasil, o FPR, UFSC e pelo menos URGS e as Ciências Médicas de Porto Alegre, que é uma mini URGS, vamos dizer assim, tá? Cara, você não pode competir no mesma data com elas, porque daí você, especialmente o caso da Unisul, que agora o vestibular é exclusivamente para medicina, você acaba sabotando o teu próprio concurso e sabotando o teu próprio candidato, né? Mas tá aí, Unisul. Pra gente seguir aqui, que a gente tem que olhar o INAD, nosso tempo tá voando, Uhum. vem o Univale, né? Univale agora, após a Unisul, né, ter deixado o sistema CAF, a Univale passa já disputava ali com a Unisul, sempre foi, né? Tinha ano que a gente não sabia quem que tinha mais alunos, quem que tinha mais, né? Mas a Univale sempre teve na frente de mestrado e doutorado entre todas da CAF. E aí Exatamente você isso. pega todo esse trabalho, né, que a Univale vem fazendo, né, agora, sendo a maior universidade da CAF, então, fantástico, né, se coloca ali. E trago aqui, então, finalizando o ranking Folha, né, de medicina em Santa Catarina, a UnoESC, né, e aí é muito legal, né, porque a gente olha os resultados recentes da UnoESC, tá certo? E aí ela aparece como quinta, né, no ranqueamento da Folha. Ela também vem bem ali no ENAD, vem bem nos outros critérios, né, que formam, né, ali as notas do. Tem uma dúvida até, Anderson, assim, a gente vê aqui a boa colocação da primeira comunitária que aparece, que é a Univale, depois a UnoESC. Evandro, assim, com relação a notas de corte para o curso de medicina na CAF, como é que é essa questão aí? Onde é que estão as maiores notas de corte que evidenciam as maiores procuras? Lembrando que a CAF tem que sempre ficar esperto porque ela só dá a nota de corte das objetivas. Por quê? Eu não sei, né? Então ela não dá a nota de corte da medicina. E a nota da CAF são 63 pontos mais 10, 73, onde você vai avaliar todas as notas, incluindo a da redação, mas ela tem ali um desvio padrão. Mas pelo número de objetivas, o maior número, que gira em torno de 47 objetivas de 63, e aí a gente tem que adivinhar a nota da redação, porque eles não dão, colocar aí um 8, por exemplo, né? Entre um 7 e um 8, que é uma nota pegada forte na CAF. A primeira é a Univale,
nas duas últimas aplicações. A segunda é a da FURB, a terceira é a da Unesc de Criciúma. E aí depois você desce um degrau e aí você trabalha aí a Univille, na casa aí de 42, 40, e aí começa ali a Univille e as outras universidades. Mas tem um degrauzinho ali e isso foi formado provavelmente nas últimas duas aplicações. Já tinha essa cultura, mas foi formado provavelmente pela questão das bolsas também, né? Então teve uma procura maior de bolsas e teve um volume maior de dinheiro liberado por essas universidades nas últimas aplicações. Não aconteceu na última, agora com a FURB, né? Mas vinha acontecendo antes. E também talvez esse volume de dinheiro liberado tenha a ver com aquilo que a universidade produz e devolve para a comunidade, tendo hospitais maiores e atendendo um volume maior de pessoas justamente em função disso. Mas isso aqui não é uma suposição, né? Com base nos dados e nas informações que a gente tem. E aí também o estudante, né, vai se inteirar sobre tudo isso, vai olhar né, o desempenho ENAD, né, que saiu recentemente. É sempre importante entender que o desempenho ENAD que os alunos acabam, né, adquirindo através, né, de uma prova que ocorre no início da graduação, no final da graduação, medindo, né, a performance desses estudantes, geram notas que vão no critério, né, até nota 5, né? E aí, dependendo do desempenho desses alunos, vai cair na faixa 5, na faixa 4. Então, que fique claro, né, que as faixas 4 e 5 estão entre os melhores cursos do Brasil, segundo aquilo São que denominados mede cursos de excelência. curso de excelência. A nota 3, que o aluno entenda, é minimamente adequado para o funcionamento daquele curso dentro do Brasil, né? Então, é esperado que um curso tenha nota 3, né? Nota 2, ele passa a ter problemas, e nota 1, praticamente o curso pode ser fechado imediatamente, né? Vamos um pouquinho para direito, então, para a gente poder fechar esse episódio de Santa Catarina, falando dos dois cursos mais procurados. A gente não vai conseguir falar naturalmente dois cursos, mas a gente fala de cursos com notas que são altíssimas, de grande procura e que mexe também com outras entidades, né? Quando a gente fala de medicina, que a gente acabou de citar, a gente fala da Associação Médica de Santa Catarina, fala do Conselho Regional de Medicina, fala de hospitais, fala de Secretaria de Saúde, fala de muita coisa envolvida, né? E quando a gente fala de direito, a gente fala também de OAB, né? Então não tem como a gente separar, até porque a OAB também faz, digamos assim, um reconhecimento dos cursos de excelência e traz, através de um selo de qualidade, um selo de reconhecimento, os cursos que melhor são pontuados também. A gente vai dar uma olhada. Mas aí, de novo, Universidade Federal de Santa Catarina, o curso de Direito mais bem colocado no estado. E é engraçado, né, Evandro, que o primeiro candidato de Direito, geralmente, no curso matutino da UFSC, ele passaria em Medicina, né? Os Geralmente. primeiros candidatos, eles têm notas bem altas no direito, mas também nas engenharias, né? O pessoal das engenharias, eles são bem cascudos, né? E quando a gente fala em primeiro geral, né? Passaria em Medicina Primeiro tranquilamente. geral da universidade, aquele top 5, geralmente são alunos aí oriundos primeiro da medicina, segundo das engenharias, e depois viria realmente a galera do direito. Lembrando que o corte da medicina gira em torno de 86 e pouquinho, esse ano desceu aí por uma questão de um problema da prova, digamos, que aconteceu no passado. Mas nenhum curso do Brasil diminui a nota de medicina, deve ficar no 86 de 100 e ficou no 73, né? Era 72 o direito por muitos anos e subiu para 73. Mas também porque é uma tendência do cara que chega lá com 70 e poucos pontos para fazer medicina e sabe que não vai ter aprovação no ano, ele joga para o direito. E aí ele tem aprovação só para dizer que teve e ele estuda mais um ano para subir de 70 para 80. Então, por isso que subiu, já que as notas desceram por um problema de estrutura da prova ali nas discursivas e vários gabaritos trocados, não foram questões canceladas. A UFSC trocou o gabarito, simplesmente foi lá e trocou o gabarito de várias questões na última aplicação, que foi a aplicação de 2024. Então, as notas de corte desceram muito, mas devem subir. Mas aí, voltando ao foco, é isso mesmo, né? A gente tem notas do direito bem altas, é um curso bem concorrido, é um curso que no sul do Brasil, a UFSC tem uma produção bem legal, e quando tu olha o currículo do direito, que é a optativa, que é aquilo que vem além da grade, porque 70% da grade é igual no Brasil, 30% é diferente, mas quando tu olha o optativo do direito da UFSC, que é o cara que foi fazer doutorado, pós-doutorado, trouxe uma especialização e pediu, posso pôr na grade? Não. Então põe como optativa. O optativo da psicologia e do direito
da UFSC é absurdamente incrível quando a gente fala de grade curricular, daquilo que o cara vai ter condições de conhecer enquanto obrigatória e optativa. Então, esse é um curso realmente de renome no sul do Brasil. Seguido pela Univale de novo aparecendo bem, agora no curso de Direito. Ela é a segunda melhor colocada, a segunda folha aqui no estado e está ali na 39ª posição. O curso da UFSC, para deixar, eu esqueci de mencionar, 11º no país, segunda folha. É. Univille E vem... a Univale, só uma observação, Claro. tem há muito tempo feito um esforço absurdamente alto para fazer o sanduíche, mandar o cara para fora do Brasil estudar, e o curso de Direito da Univale, que tem aí um congraçamento aí com universidades da Itália, tem um trabalho bem forte, com certeza. Esse é um dos motivos dele ter essa nota elevada, além de ter um curso que tem muitos anos aí, mais de 40 anos, eu acredito, né? Não, e é um dos Ele primeiros cursos tem. da Univale, e o colegiado de É. professores da Univale ali é um negócio absurdo, Isso. né? Quando a gente fala. Além de proporcionar aí para o aluno ter uma experiência internacional absurdamente interessante. Ótimo. Vem em terceiro colocado, Univille e Joinville, aparece 45º colocado nacional, terceiro colocado no estado de Santa Catarina com seu curso de Direito, também Universidade da CAF, aparecendo aí agora o norte do estado, né, chegando com sua primeira instituição no nosso, né, levantamento aqui, né, de instituições e cursos de Santa Catarina bem pontuados. Vem um que para mim não é surpresa, aparece aqui o Cesusc, agora não mais Faculdade Cesusc, né? Unicesusc, que se tornou recentemente um centro universitário. Em todos os rankings, em todos os trabalhos aqui que a gente fez de pesquisa, Cesusc ainda aparece como faculdade, né? Porque é bem recente, né? Essa mudança, que ela consegue então se tornar um centro universitário. Mas o curso de Direito do Cesusc aparece aí, né? Agora Unicesusc, e que é um curso que deu, né, na verdade, a origem do Cesuz, que tem ali no seu corpo docente professores de mercado, professores do magistrado, você tem ali no seu grupo de mantenedores pessoas ligadas à ciência jurídica de âmbito nacional, né? Então, realmente um curso que não me surpreendeu. Acho que para vocês também não, né? É. O, realmente tem crescido bastante, eu acho que isso aí mostra, né, que mesmo universidades não tão renomadas no sentido só de conhecimento, né, de ter esse reconhecimento, né, às vezes no estado ou nacional, ou também de tamanhos, porte maiores ou menores, né, eles estão crescendo. E eu acho que a grande sacada, né, inclusive desse podcast, para quem está lá fora e às vezes é o aluno, né, o pai do aluno que está interessado em buscar o que é uma universidade, um curso melhor ou pior. Então, a gente tem aí um conceito da universidade que ele tem que buscar e que geralmente a universidade mostra ou não. Ele tem um conceito do curso que é importante. Ele tem uma prova que é finalizada, né? Quando você finaliza o curso, você vai ter uma prova, que é a prova do ENAD, que também pontua. Ele tem uma questão de mercado que a gente tem que analisar, que é o caso das engenharias da UFSC ou da parte de tecnologia da UFSC, porque a gente tem um Silicon Valley na C401. Então, quer dizer, aquilo que ele pode proporcionar, tanto que a nota do Enem da ciência da computação é 809 o corte. 809 o corte, um dos maiores cortes do Brasil. Já é o segundo, já do caso da UFSC já superou engenharia mecânica, né? Já Isso. só perde para E medicina. um dos maiores do Brasil em ciência da computação no Brasil. Né? Eu não me recordo agora, claro que não é maior que o da USP, o Unicamp, mas talvez o FRJ, entre outros, né? Então, por que isso? Porque a gente também tem que analisar o mercado, né? Fazer uma análise de mercado, de como esse curso se comporta em relação ao que ele oferece de oportunidades, quando ele faz um Mas mix com outros cursos. pegando esse teu gancho aí, só para... E só para fechar, então, oportunidades fora, que é o caso da Univale no direito. Tem que ser avaliado. Hoje você não pode mais pensar num filho ou aluno pensando em fazer um curso em 4, 5 anos, ou 6 anos, como é o caso da medicina, sem ele ter oportunidades de fazer um mix, uma dupla diplomação, ter uma experiência, fazer um sanduíche fora do Brasil. Ele não pode mais pensar nos próximos anos nisso, e aí ele tem que ver o que essa universidade também oferece esse curso para ele. Mas Só aqui no caso do complementando Unicesuz, a informação de ciência da computação, no SISU de 2024 já figura entre um dos cursos mais procurados. E isso não existia nos anos anteriores, né? Por esse Silicon Valley. Traz essa questão ali, né, que o Evandro traz em relação a,
ao que significa, né, essa região hoje também conhecida como Ilha do Silício, né, em Isso. função aí de onde está. Mas aí que eu queria pegar esse gancho, porque quando a gente pega a UFSC, pega a Univale e pega o Sesusc, dentro da oferta de direito nessa região também, tá, por ser capital, você tem uma série de situações que favorece a ciência jurídica, né, porque daí você é capital, você tem fórum, você tem Assembleia Legislativa, você tem sede de governo, você tem secretarias, você tem uma série de coisas que Justiça Federal aqui em Santa Catarina também é um mercado pujante. pro pessoal do direito, porque assim, ó, das 5 que a Folha avalia, 3 têm operação, né, no caso o UFSC, o cujo direito é Florianópolis, e o Unicesus, que é 100% Florianópolis. A Univale tem o direito aqui, tem o direito de São José, tem em Biguaçu, tem em Balneário, tem em Tijucas e tem em Itajaí. Mas o direito da Univale aqui, os professores que dão aqui na Grande Florianópolis, são assim, é um colegiado incrível. E o colegiado do Sesus, que assim, quando um aluno pergunta, Anderson, direito, UFSC, Univale, Unicesus, que eu falei, filhão, onde você cair, você vai cair bem, porque são 3 instituições, tá aqui, né, inclusive no ranking, mostra isso, mas o mercado absorve muito bem essas 3 instituições e são 3 cursos de direito fantásticos. E você vê que são 3 estruturas bem distintas, né? São 3 instituições bem distintas. Uma universidade comunitária, uma privada e uma Federal. federal, com as suas estruturas e as suas características bem distintas, mas que prova que você pode fazer sim um curso de qualidade quando você tem bons professores, professores de mercado, professores que colocam você no mercado, professores que te oportunizam pesquisa e também te preparam para uma prova da OAB, para um magistrado, para algo que venha te colocar em evidência após a formatura do curso de Direito. É E o, que, e que o é, mesmo para medicina, né? é, Porque o cara que dá aula na Unisul, muitas vezes é o professor lá da. É um funcionário do hospital universitário, onde tem uma série de mais de 100 especializações. Então, a mesma coisa, né? e aí, fechando, né, então o quinto lugar, aí vem a UNOESC, né, então o que de novo, né, me deixa feliz, né, a gente olhar a força do ensino superior no interior do estado, em determinadas joias, né, que você tem aí e que a gente precisa valorizar. E um detalhe importante, tá? A UNOESC, ela aparece, tá, também ali pelo campus de Joaçaba, ela também é reconhecida pelo selo da OAB, tá? E o último selo da OAB, o último selo de reconhecimento da OAB, nós temos aqui 4 cursos de Santa Catarina que foram reconhecidos. Eles são anuais, né? E levam em consideração, claro, os exames de ordem pelo número de alunos que acabam conseguindo ter êxito, né? No último ano. Então, se a gente pegar os rankings que nós estamos trabalhando e todos os detalhes, claro que você não vai conseguir ter muitas vezes eles na contemporaneidade entre um e outro. Alguns vão há 2, 3, 4 anos atrás, outros são mais recentes. Mas, por exemplo, né, o curso da Católica de Santa Catarina, de Joinville, foi agraciado com selo de reconhecimento da OAB, né, que é um selo, inclusive, nacional. Todas as OABs dos seus respectivos estados provêm para os seus cursos do seu estado, né? E é legal porque a Católica de Santa Catarina é o embrião, é um projeto futuro de se um dia ter uma PUC aqui em Santa Catarina. E esse é o projeto, né? A Federal do Paraná, a Católica do Paraná vem com esse conceito, né? Cria então o campus de Joinville, cria o campus de Jaraguá, e Joinville, então, a Católica tem. O Centro Universitário FAI de Itapiranga, olha só, Olha aí, ó. tá? A terra natal do meu pai. Itapiranga? Itapiranga, isso aí. Ó, curso de Direito do Centro Universitário FAI, também reconhecido no selo do OAB. Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, de Rio do Sul, Unidave, né? Então, né, mais conhecido como Unidave de novo, agora é um curso de Direito. O Centro Universitário Sociesc de Blumenau, antigo Unisociesc, né? Também aparece aqui com selo OAB. A Universidade da região de Joinville, a Univille. A Universidade do Oeste de Santa Catarina, daí o campus de Joaçaba, a UNOESC, né? Que já aparece no Ranking Folha, vem agora também aqui no selo da OAB. A Universidade do Vale do Itajaí, o campus de São José, tá? O Univale da Unidade de São José, ali no Mundo Caro, Cobrasol. E, naturalmente, a Universidade Federal de Santa Catarina. 8 cursos de Santa Catarina esse ano, então, receberam o selo da OAB no curso de Direito, né? Trazendo aí mais uma referência, né? Para quem está buscando aí os seus cursos, né? Buscando a qualidade e tudo mais.
E a gente vai para o encerramento desse episódio trazendo também o posicionamento da Universidade Federal de Santa Catarina nos rankings, né? Que é a melhor universidade do estado colocada nos rankings internacionais, e ela passa a ser, então, a quarta universidade federal mais bem ranqueada no Brasil, tá? Então, quando a gente olha os desafios que as universidades públicas vêm passando em função de recebimento de recursos, né? A gente sempre fica, assim, né, com dor, né, de ver uma universidade tão importante como a UFSC sofrendo, né, em função aí de falta de recursos e quando a gente passa lá pela universidade e vê prédios que quando nós passávamos alguns anos atrás e brilhava e cheirava novo, né, você vê assim uma degradação, né, de diversos prédios quando você passa pelo entorno da UFSC, você percebe assim que a universidade está agonizando por falta de recursos e ainda assim, né, produz, se coloca bem, é uma universidade que é a mais disputada do nosso estado, né, e está bem pontuada ali. Ela fica atrás da UFRJ, fica atrás, né, das federais, né, da UFRJ, fica atrás da UFMG, fica atrás da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas é a quarta melhor universidade federal do país ranqueada, né? E torcer, né, para que a Universidade Federal, todas as universidades federais do Brasil possam, né, receber os seus recursos, enfim, se reequiparem, né, para conseguir produzir aquilo que nós que trabalhamos com educação, que temos jovens, né, você na sua escola, você nas escolas que você atua, eu nas escolas que eu atuo, os jovens querendo, né, viver a sua experiência universitária, seja ela na Universidade Federal, na estadual, ou nas universidades da CAF, ou nas particulares, né? Mas a gente sabe que Santa Catarina tem muito curso, a gente não citou todos, o tempo não permite, o encerramento do episódio já está, né, praticamente finalizado, mas a gente, quando olha e vai a fundo olhar os ranqueamentos, as notas ENAD, ver quanta coisa Santa Catarina tem de incrível, assim, que a gente precisa valorizar, né? E não só bater em UFSC, não só bater em UDESC, não só bater nas universidades mais conhecidas pelo seu alto poder de mídia, mas assim, quando você vê uma UNOESC, quando você vê uma Unidade bem pontuada, quando você vê um Unicesусc bem pontuado, isso traz riqueza, né, pro estado, né? Quer encerrar, Rony? Quer encerrar, Evandro? Para Só mim, uma pequena observação, nós falamos ali quando falávamos dos cursos de medicina e falamos dos cursos de medicina da Federal, falamos de Araranguá, falamos de Florianópolis, não falamos de Curitibanos porque é um curso novo, é recente, não entrou nos rankings ainda, tá? Então a gente não tem avaliações ainda do curso de Curitibanos vai para levar tempo, né? comentar. Ainda leva alguns anos. Exatamente. E a mensagem final a minha é isso: fiquem atentos, né? Às notas do MEC, às avaliações. As universidades às vezes não dão, né? Eu tenho casos de aluno que me manda mensagem, ó, às vezes eu digo, ó, pede para a universidade te dar a nota que ela tem, né? Do curso, às vezes eles não dão. Já teve universidade, não vou citar o nome aqui, na semana passada, eu tenho registrado ali a mensagem dizendo que não estava autorizada a dar essa informação para o aluno. Então, fique esperto, né? Busque sempre as informações, né? A nota do curso, a nota da universidade, uma nota do ENAD, o mercado de trabalho que ela tem ali, o grau de empregabilidade desses cursos na região em que ela está oferecendo esse curso, para que você possa também aí ingressar no mercado de trabalho. A pessoa que está iniciando já tem uma boa possibilidade de estágio também. E as possibilidades internacionais, né? Pensar sempre nisso, que aí a decisão, com certeza, vai pesar, mas você vai conseguir aí tomar a melhor decisão possível em relação à carreira sua ou dos seus filhos, quando são os pais, ou dos seus educandos, quando é o caso dos educadores, né? Maravilha. Antes de encerrar, eu queria fazer um elogio aqui que eu esqueci. Isso não foi combinado, mas saiu agora, né, bem recente, né, o ranqueamento. E esse ranqueamento não existe mais aberto, né? São instituições privadas que pegam os dados e fazem um ranqueamento do Enem, né? Mas só para corroborar mais uma vez o quanto que a força do interior do estado de Santa Catarina a gente precisa reconhecer, né? Do Enem de 2024, o colégio mais bem colocado em Santa Catarina é o Colégio Energia de Chapecó. Então, um abraço e o reconhecimento, o carinho. Um abraço para o meu querido Vavá, Isso, para professor do Energia de Chapecó. Então, a todos de Chapecó, né, e especialmente a galera do Colégio Energia de Chapecó, um grande abraço pela sua conquista.
Em segundo colocado, a gente também traz aqui o reconhecimento e um carinho ao pessoal do Colégio AZ de Florianópolis, segundo colocado no estado, o primeiro colocado em Florianópolis no Sinta-se Enem. abraçado, meu caro E Evandro. também, Ok, muito obrigado. parabéns aí. A gente sabe que tem um pedaço do seu trabalho lá com toda a equipe do AZ. Um grande abraço a todos do AZ. Bota pedaço nisso. Terceiro colocado, olha que interessante, vem de Fraiburgo. Já teve em tanta cidade, Fraiburgo já teve? Sim, Ó, imagina a viu? terra da maçã aí, ó. Ó, É. Fraiburgo, Colégio Carlos Drummond de Andrade. Parabéns a todos do Carlos Drummond de Andrade. Terceiro colocado em Santa Catarina vem de Fraiburgo. Parabéns, então. Quarto colocado vem de Concórdia. Olha só, Concórdia, Cooperativa de Trabalho Magna, tá? Existem muitas cooperativas de trabalho, tá? No interior do estado, tá? Tem em Bituba, tem em Concórdia, tem em outras cidades. Professores que se reuniram e às vezes até salvaram colégios que estavam na falência e assumiram a massa falida do colégio e conseguiram colocar o pessoal de Concórdia, quarto colocados. E finalizamos então aqui, para a gente não ir muito longe, né? O quinto colocado, que tá sempre brigando, né? Tá sempre, já foi diversas vezes primeiro colocado, que é o pessoal lá do Bonja, né? O Colégio Bom Jesus de Joinville, da Rede Sinodal, colégio que é de confissão luterana, tá? Mais conhecido como Bonja, né? Que é um dos maiores colégios de ensino médio do estado de Santa Catarina. Só para ter uma ideia, o Colégio Bonja tem mais ou menos 25 turmas de ensino médio, né? É um dos maiores colégios, portanto, do estado e tá em quinto colocado. E aí, claro, né? Se a gente for falar e só para deixar claro, né, muitos outros colégios estão bem pontuados porque a distância entre um e outro é muito pequena, é muito Sim. pequena, né? Então, o ranking é só pra gente brincar, né? Então, se a gente olhar assim a posição e os números de outros colégios, a gente percebe assim que tem muito colégio bom ali, com boas notas também, tá? Mas Energia AZ, Carlos Drummond de Andrade, Cooperativa de Trabalho Magna e Bonja, parabéns. E a todos os demais que fizeram também excelente trabalho no Enem de 2024. Fica só um alerta, né? Santa Catarina não consegue ainda colocar nenhum colégio entre os 100 principais do país, tá? O nosso melhor colocado aparece na posição de número 150, o que mostra que Santa Catarina ainda está engatinhando no Enem, né? Ainda a gente não pegou o Enem. E entre os 5 principais colocados do Enem Brasil, 4 são da onde? Ceará. Ceará, sempre, né? Então, Lembrando só que também as universidades do Norte e Nordeste têm praticamente só o 100% centro da do entrada Enem, via do Enem, Enem, né? Em Santa Catarina a gente tem aí na Federal Sim, sim. 30%, 30%. no Paraná e no Rio Grande do Sul. Então, tem esse detalhe também, Que né? faz com Não que é a prova principal, né? Mas a forma de O entrada próprio número principal. de universidades federais, né? Acho que acaba influenciando também. Sim. É. O Rio Grande do Sul já melhora um pouquinho, porque ele tem uma força nas universidades do Rio Grande do Sul com 100% Enem, né? Ou 70% Santa Maria. Predomina o Enem, né? Predomina o Enem, mas Paraná e Santa Catarina ainda tem essa questão da Do vestibular entrada da prova, tradicional, os prova estaduais. própria ou sistema seriado do que tem no Paraná, né? Comandando. Maravilha, Rony, é isso. Parabéns a todos os que foram citados aqui, outros que não foram citados. Fiquem agraciados, né? Tentamos reconhecer aquilo que realmente, né, os dados mostram, o mercado mostra ou o MEC mostra. Eram muitas planilhas, então se eu me perdi aqui em algum momento, peço desculpas aos meus colegas, peço desculpa também. Como é que diz o Evandro? Peço desculpa aos Telespectadores. aos telespectadores do Escola e Voz, nos perdoem, porque não era a nossa intenção. Nós queríamos, na verdade, trazer muitos dados e cara, era muita planilha. Vou ter que fazer isso de uma forma diferente num próximo momento, mas é só para trazer carinho e menção a todos os que mereceram pelos seus resultados recentes aí nos mais diversos rankings, né, e tudo mais. Para você que nos acompanhou até agora, faz o favor aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, divulga o podcast de educação que mais cresce no sul do Brasil, Escola em Voz. E não esqueça de dar sua sugestão, fazer o seu comentário, porque isso é muito importante para que nós possamos trazer cada vez mais conteúdos para você. Siga-nos no YouTube, siga-nos nas plataformas de streaming, Amazon, Spotify, Apple Podcasts e acompanhe o nosso próximo episódio, que virá aqui novamente já na sequência, falando ainda de dados estatísticos a respeito de universidades, programas de ingresso, agora mais especificamente do Paraná. Um grande abraço e até lá. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas: Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo.
Jornada das Profissões 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.